a paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus venha nos abençoar. Abençoá-lo ricamente a nossa vida. Às vezes nós até pede a benção, só que pedimos errado. Mas o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. Então que o Senhor nos dê a graça sempre, para que sempre nós seja abençoado, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Estar aqui e compartilhando algo que Deus trouxe a meu coração e com certeza ao seu coração também. Porque ele, como diz lá o Abraão para aquele homem rico, aonde a tua família está, lá está a quem ensina a eles a palavra de Deus, ou seja, o ensinamento da salvação. E Deus, com certeza, eu creio, vai falar conosco através de mim. Em nome de Jesus. Gente, a palavra de Deus é muito rica. Nós, às vezes, até podemos se desligar um pouco, mas Deus sempre fala conosco. E fala em uma forma riquíssima, para que nós podemos se fortalecer através da palavra, através daquilo que Ele tem posto a nós. Deus tem dado aquilo que muito mais do que o que nós precisamos. Só que às vezes nós não compreendemos de forma adequada ou de forma de posição que nós podemos adquirir ou recebê-lo. Deus mostrou para um homem através de um tesouro. Ele fez uma parábola, o Senhor Jesus. E através desta parábola, ela vem uma vida a nós. Ou seja, nós adquirimos a nossa vida, aquilo que nós precisamos, através dessa parábola. É algo que pode acontecer conosco, se nós der valor. Por exemplo, ele diz aqui em Mateus 13, versículo 44, ele diz, é uma parábola. Uma parábola quer dizer, é fato que pode acontecer. Não que aconteceu, mas que pode acontecer, né? Então diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que é o tesouro? Quando o Senhor Jesus se declara para você e que você não dá valor. Quando o Senhor Jesus envia algo para você
de fato que toca o seu coração, mas de que você, infelizmente, não tem como discernir, diferenciar, de tanto cego que você está, ou surdo para não ouvi-lo. Como diz lá em Isaías, você se torna um surdo, ou seja, se faz de surdo para não ouvir e fecha os olhos para que não veja. Mas este homem, quando ele achou esse tesouro, gente, é quando Deus coloca algo no seu coração, e que esse algo é precioso, chamado a presença de Deus, a fragrância do Senhor Jesus. Quando Ele coloca no seu coração, e quando você dispensa tudo que você tem para guardá-lo, para praticá-lo, aquilo que Ele colocou no seu coração, isso é o que o Senhor Jesus está falando. Ou seja, achou o tesouro, guardou, vendeu tudo que tinha, ou seja, dispensou aquilo que ele tinha, do mundo, as coisas que não servia para o homem. Ele foi lá e comprou aquilo que servia, ou seja, guardou. Comprar quer dizer, né, guardar é mantê-lo dentro de você, aquilo que o Senhor Jesus coloca. Todo homem, ele prova o poder de Deus. Todo homem, se eu digo homem e mulher, como diz o Senhor, Deus, quando ele fala homens. Ele coloca homem e mulher. Então, quando Deus coloca a presença dele em nossa vida, e que nós damos valor, isso é o que o Senhor Jesus estava falando para os discípulos, para aquele povo. Então, pode ver que mais embaixo ele fala em pérola. O que é pérola? É a palavra, gente. É algo que significa que através desta palavra nós sejamos ricamente. Eu lembro que Deus falou algo para Isaac, colocou ali no coração dele, é meio que ser esse tesouro. E ele o guardou e manteve naquilo dali, porque ele já estava de plano a sair da terra para outra terra. E Deus falou: não. O homem, quando é abençoado, em qualquer lugar, ele é uma bênção. Ou seja, ele é luz em qualquer lugar. Não importa se está no sul, no norte, no leste, entre centro-oeste, não, no centro. Não, isso não quer dizer nada, não. Quando você é luz em qualquer lugar. Deus usa você em qualquer lugar. Então Deus disse para nós, através desse tesouro, Ele tem mostrado o tesouro para todos, mas nem todos têm conhecido. Ou seja, dispensa achando que o tesouro está vazio, achando que é uma mala véia, digamos assim. Então Deus mostra para quem ainda não observou o que é o tesouro. Ele tem falado contigo muitas vezes e você não dá valor àquilo que ele tem falado. Pode ser até através de um homem comparado igual você, que
que a imagem de homem tudo é uma imagem só. Só que quando Deus escolhe um para falar, Ele tem já preparado aquilo para te convencê-lo. E às vezes você não dá motivo, ou você não dá atenção. Eu lembro que através de Salomão, Deus queria resgatar uma mulher. E ela automaticamente não deu valor às palavras do rei, que Deus o colocou para que ela fosse resgatada daquilo que ela era. Porque ela era uma pessoa mau. Se ela desse valor, o que aquela mulher, que era mãe do filho, e se desse valor também às palavras do rei, ela seria restaurada daquilo que ela era. Mas não, ela não compreendeu o que Deus estava colocando diante dela. Ali era o tesouro. Ali era para ela compreender o reino de Deus. Porque de maneira alguma nós se alimentamos daquilo que não é nosso. Não. Quando Deus o coloca para nós, já é nosso. Isso vem de graça. Deus deu o filho dele. Não foi vendido para nós, não, foi de graça, com o próprio amor que ele tem. Ele deu a nós. Então ele queria resgatar aquela mulher que estava querendo tomar o filho daquela mãe ali que estava com o filho, que tinha 2 filhos no local. Um filho de uma mulher morreu, o filho, a mulher do filho que morreu, queria tomar o filho da outra que estava viva. Só que ali era um tesouro que Deus colocou ali, para que aquela mulher enxergasse, ou seja, deixasse tudo que estava nela, e ela adquirisse só aquilo que Deus estava colocando. Ou seja, a visão para que ela tivesse uma boa consciência, para que ela tivesse vida. Comparando aquela mulher também que Elias foi à casa da viúva. Olha a comparação. Aquela mulher soube guardar o tesouro que que ela achou, que foi a palavra de Deus, um homem de Deus. Deus enviou aquele homem ali, ela achou, e felizmente ela guardou aquilo que o homem enviou para ela, o tesouro. Então muita gente às vezes estão se acabando, estão se desmoralizando, estão se perdendo por não conhecer o que é o tesouro. Quando Deus envia a ele um tesouro, ele até encontra, mas de tão sujo que está, ele não reconhece. Ele não reconhece. Então Deus, aquela mulher disse: tão certo como vive o teu Deus, então farei para ti. E ela não duvidou. Aquele homem, quando achou o tesouro aqui, ele também não duvidou. Não, este campo eu vou comprar. Aqui não tem nada a ver com campo. Aqui tem a ver com o seu corpo. Deus colocou o tesouro aqui no seu corpo. E quando você soube, quando você definiu que era um tesouro valioso, você o deu valor, você o guardou, você jogou tudo aquilo que tinha em você que não valia nada, que eram as coisas do mundo, e aí começou a observar aquilo que Deus tinha jogado dentro de você, e aí você começou a mudar.
Aí você se alegrou. Então nós tem que observar. Pode ver que quando o homem está tão sujo demais, de maneira que não reconhece algo que Deus coloca dentro dele, ele não observa. Não. Digamos, os discípulos disseram assim: um senhor plantou ali um campo, e nessa semente, quando o senhor foi dormir, descansar, veio um inimigo e plantou uma semente ruim, e nasceu o que é o joio. Então, os discípulos observaram isso. Senhor, você não plantou semente boa? Por que nasceu ruim? Porque teve umas que nasceu ruim. Olha só o que os discípulos não compreenderam e quiseram se sujar com as coisas ruins. Por que que ele não pegou a semente boa? Não quiseram pegar a semente boa? Não. Os olhos dele estavam diretamente nas coisas mal. O homem é assim. E pode ver que é diferente as trevas da luz, claro. Mas o homem deu mais valor às trevas do que à luz. Por que será? Porque o homem é mau. E ele não observa as coisas boas que Deus o coloca diante dele. Não. Ele não observa. E os homens disseram: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos o arrancar, o joio? Arranquemos o joio? Aí o Senhor falou: não. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranquei também com ele os trigo? Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifos, que é as pessoas que iam apanhar a semente: juntai primeiro o joio, atai-ai em fecho para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora te faço, por que que eles não deram fé? Ou seja, não observava só o trigo. Por que que o homem sempre tem este certo de querer colocar a mão, de querer fazer algo que não é para ele fazer? Eu me lembro que o Senhor Jesus falou algo para os discípulos, para Pedro, mas os discípulos estavam lá perto também. Quando o Senhor Jesus falava algo importante, e eles não davam valor. E o Senhor Jesus clamando, ou seja, reclamando dos discípulos, ele falou: por que dá valor, ou seja, por que admira ou por que enxerga só as coisas mal, as coisas boas, por que não? Então o ser humano, eles têm
um defeito muito grande. Apesar de ter a mente de Cristo, como diz a palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo. Para aí, e se nós não tivesse, como que não ia ser? Não ia ser salvo nenhum. Porque tem a mente de Cristo. E ainda faz isso. Deus, eu me lembro de Jesus falou assim: vós dá ouvido às coisas do mundo, a coisa da carne, e não a do espírito. É o que aquele homem do tesouro, aqui, essa parábola é igual isso. Ou seja, o homem achou algo do espírito e ele deu valor, guardou, alimpou tudo que tinha, tirou tudo que tinha do mundo e ficou só o tesouro ali que Deus o plantou dentro dele. Estava dentro do campo, Deus colocou. Porque é a palavra de Deus. Deus coloca a palavra dentro do homem. Se ele guardar, ele será limpo. Eu não sei se é em João 14 que fala a palavra limpa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente, as coisas de Deus. Isso aqui, ó. É a mesma coisa de um comparar. João 15. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, aqui não quer dizer que tem um limpo e o outro sujo, não. Todo homem é pecador. Todo homem é pecador, homem e mulher, todo ser humano é pecador. Mas aquele que dá valor às coisas de Deus, a palavra de Deus, Deus o limpa ele e coloca mais ainda. Ou seja, Deus cuida dele. É a mesma coisa. Deus o faz e ele crescer, ou seja, alongar sua vida. Pode ver que o que não dá fruto, ele corta. E quando uma ave é cortada, ela é morta. Ela morre. Então é a mesma coisa, aquele homem do tesouro, voltando lá no tesouro, ele achou, ele guardou, Deus fez o quê? Limpou ele e continuou ali plantando nele a palavra. Mas aquele que acha e despede e dispensa como que não é nada, aí ele corta e é lançado fora. Tem uma palavra também que eu não me lembro onde que fica, que o Senhor Jesus fala através de aquele que permanecer em mim e eu nele. Porque é muita coisa para guardar, né? Como eu sou o menor dos filhos de Deus, sem dúvida alguma, a gente é muita coisa para a gente guardar. Eu não sou, não sei os outros. Mas olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui. É
uma coisa muito... Porque este meu filho... Não, isso aqui é... Aí, ainda estou em lucro, né, ainda. Aí eu não acho. 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, meu filho... Eu não sei se é aqui. Aqui, ó. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós... Olha só. Se permanecerdes em mim... Ou seja, o que foi que o homem do tesouro fez? Ele achou... Ele não só achou, mas como guardou, ou seja, fez de tudo que ficasse com ele. Então, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Então, se permanecerdes em mim. Por que ele fala se permanecerdes em mim? Porque o homem não permanece. Porque o homem não permanece. O homem, se o pastor erra uma palavra, aquelas ovelhinhas já não vão mais para aquela igreja. Se o bispo fala a verdade, as ovelhas também já não vão mais. Por quê? Porque querem coisa fácil. E Deus, o Senhor Jesus, relatou bem claro: o reino de Deus é tomado pelo esforço. Então quem quer coisa fácil, de maneira alguma vai chegar ao reino do céu. A palavra de Deus é quem está falando isso, né? Eu ainda tem mais que uma porta estreita, e aquele que escolher a porta larga, cuidado, porque vai se perder. Vai se perder. Então isso é a coisa fácil. Isso quer dizer a coisa fácil. Nós não queremos ficar na presença de Deus e queremos a salvação. O homem sim. Mas encerrando aqui esta mensagem, Deus, ele é tão bom, porque dá oportunidade quantas vezes a mim mesmo. Eu digo isso. Não sou santo. Não. Tem um defeito. Até tem pessoa que diz na minha cara mesmo. E eu gosto quando diz na minha cara, viu? Que eu sou grosso e curto e ignorante. Glória a Deus. Eu só falo dizer glória a Deus. Mas infelizmente eu tenho recebido coisa de Deus e que posso falar aqui claramente. Eu tenho guardado, nem tudo, eu não vou mentir, nem tudo. Mas qual dentre o homem não observa o que é verdade e o que é mentira? O que é errado e o que é certo? Porque eu tenho falado para as pessoas. Se você nunca foi a uma igreja, mas se você faz o certo, é o certo, eu tenho certeza que você está na presença de Deus. Porque só tem um que faz certo, é Deus. E se você está acompanhando o certo, porque você está acompanhando a Deus.
É claro que o Senhor Jesus deixou algo importante para nós na casa de Deus. Ele falou: aqui na casa de meu pai é uma casa de oração. Então, se você gosta de orar, é na casa de Deus, no monte. É o melhor. Sabe por quê? É claro que em todo lugar tem demônio. Tem demônio em todo lugar. Mas só não lá no céu que não tem demônio, viu? Lá não tem demônio não, lá no céu não. Não entra não. Mas aqui na terra, em todo lugar tem demônio. Eu lembro que o Jó, quando ia se reunir com os filhos dele, Jó era uma pessoa obediente a Deus, que o cão, Satanás, não tocava nele, porque ele é obediente, ele se desviava do mal. E quando ia se ajuntar os filhos de Deus ali, o diabo ia lá. O diabo ia lá no meio. E Deus perguntou: o que tu faz aqui, Satanás? Falou: eu estou passeando, rodeando a terra. Era nada. Era procurando uma brecha. Procurando uma brecha. Então, nós, por mais defeito que nós temos que se manter na verdade, na sinceridade, para que não ache brecha o Satanás. Já pensou se Jó, naquela época, dá uma brecha lá? Era destruição. Mas ele só tocou em Jó quando Deus permitiu. E se nós estiver na presença de Deus, obedecendo a Deus, cumprindo o que Deus manda, será que o Satanás vai tocar em nós? Não vai, só se Deus permitir. Mas Deus permite? Deus permite, será? Aqui o rei Davi estava num momento difícil. Os filisteus tinham prendido ele em Gate, um local, e ele, é claro que ele confiava em Deus, mas todo homem se desespera quando ele não vê mais saída. E a saída dele, que ele encontrou, foi buscando socorro em Deus, porque ele confiava em Deus. Nós também temos que confiar, é o único que socorre a nós. É o único. E aqui diz o conforto na perseguição. Para aí. Conforto na perseguição. Como existe um conforto na perseguição? É quando há saída. É quando os inimigos não conseguem botar a mão, não conseguem te atingir. Então o rei Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Olha só. Os que me espreitam, ou seja, o que me vigia continuamente, querem ferir-me, e são muitos. Os que atrevidamente me combatem, ou seja, o que querem lutar comigo, o que querem me atingir, me matar. E ele disse aqui, ó: em me vindo o temor, o medo, né? Hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Ou seja, quando a confiança em Deus, nós não falamos: eu só confio em Deus. E quando vem algo para nos atingir, a gente
esmurece, às vezes até sai da presença de Deus, muitos saem, porque não é fácil, não é fácil. Mas o rei Davi não tinha saída, entre aspas, aos olhos dos homens. Mas para Deus tudo tem uma saída. Tudo tem uma saída. Aonde há Deus, há saída, né? O meu filho foi terça-feira. Eu estava no trabalho e cheguei e fui direto para a igreja. Não vi ele, estava dormindo. E quando eu cheguei, minha irmã falou que ele deu uma febre. A febre foi tão grande que o céu da boca dele arrancou aquela pelezinha. E é que eu não sou muito desesperado. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi, claro que como eu falei, sou cheio de defeito. Mas eu aprendi a confiar em Deus, vendo a vida de Elias, vendo a vida de Moisés, vendo a vida de Josué, a vida do rei Davi, um homem que nunca saiu da presença de Deus. Mesmo quando saiu, ele disse: eu errei, mas não me coloco em outra situação, em outra mão, e não luto com homem nenhum. Eu prefiro lutar com a tua mão. Ou seja, eu recebo o peso da tua mão, faz o que você quiser. Mas é eu e você, nada com homem. Não quero nada a ver com homem. E Deus teve misericórdia dele. É claro que ele teve uma luta. Mas ele nunca dispensou a presença de Deus. E ele teve algo que ele chorou quando pegaram a família dele de refém, levaram. Mas ele não pedia socorro a rei, não pedia socorro a homem nenhum. Ele se ajoelhava e pedia, consultava a Deus e pedia socorro. E Deus o socorria. Sempre socorreu ao rei Davi. E eu tenho aprendido bastante ali com Eliseu. Ezequias, um homem que Deus falando com ele, e ele não temeu, por exemplo, de forma que Deus o propõe a ele. Você vai morrer e não vai viver mais. E ele, com sua verdade naquele momento, ele não disse que nunca falhou, não. Mas os momentos que ele falou, que atrás, ele tinha sido como a menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus colocou os olhos nele e não tiraria, nunca tirou. Porque ele fazia o bem. Ele andava perante o Senhor. Mas naquele exato momento que ele estava numa situação difícil. Porque Deus disse: ajeita a tua casa. Que casa é essa? Não era casa de morada, não. Era o coração dele que estava cheio de mágoa, tinha sujeira. E quando ele se despojou ali naquele momento, Deus não resiste. Quando o homem se despoja, quando o homem tira a sujeira, quando o homem não nega o que ele é, Deus, ele se compadece daquela pessoa. Se compadece. Não importa
o que você fez. Não. Se Deus fosse contar, se Deus fosse olhar o que nós fazemos, o que nós tem feito lá atrás, ou o que nós estamos fazendo mesmo, no momento tem muita gente errando nesse exato momento. Mas se hoje Deus não tomar a alma dele, o espírito dele, no próximo dia ele pode fazer boa coisa e Deus o adquire ele para ele. Como aquele ladrão em Lucas 23, os dois tiveram oportunidade, mas só um reconheceu. Ou seja, a parábola, o tesouro. O homem achou o tesouro, achou ali dentro dele, ali algo que ele nunca tinha visto. Ele disse: eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. O rei perto dele. Deus, a presença de Deus, aonde ela vai, gente, é diferente. É diferente. E aquele homem, o rei Davi, o Ezequias, não se atimidou. Ele não cresceu, não se exaltou dizendo que era maior, que era mais forte, não. Mas se reconheceu quem era ele e que estava disposto a fazer tudo para que aquela sujeira saísse que estava nele, no coração dele. E Deus o percebeu, vendo Deus, as palavras do homem de Deus, que era sincero. Então, perdoou ele naquele momento e compadeceu, dando mais 15 anos de vida. E não foi só isso não. Aqueles inimigos que estavam de alcance no rei, ali naquela cidade que estava sendo destruída. Pois é, aqueles adversários, aqueles inimigos, Deus o pôs à mão. E o homem de Deus, o rei Ezequias, foi livre. Achou o quê? Consolo. Achou consolo. Então nós se deparando, gente, com algo difícil, é para nós se acovardar, como é que chama? Convordar, né? Se acovardar. Não, não. Deus diz lá em Isaías, acho que 41:10, eu te sustento, te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Ou seja, eu te alcanço e faço o que for possível. O que você não pode, eu posso. Então, povo de Deus, o mundo é difícil, mas quando você conhece o tesouro que Deus coloca em você, que é a palavra de Deus, dê valor. Dê valor que você será bem sucedido. Bem-aventurado és aqueles que confiou na minha palavra. Deus fala isso. Bem-aventurado és o homem que confia na minha palavra. Perdão, minha garganta tá. Pois é, gente, através de meu filho, terça-feira, quando eu cheguei, dobrei o joelho ali ao lado da minha cama, quando ela disse: leva o menino para o hospital. Eu ponho o meu joelho no chão
e disse: eu vou levar, pai. Mas primeiro eu vim aqui falar com o Senhor, porque se tu não usar o médico, não adianta eu levar. Se tu quiser curar ele aqui, você cura aqui. Mas se o Senhor permitir, o Senhor quiser que eu leve até um hospital, eu levo. E lá o Senhor usa as mãos dos médicos, usa o médico. Mas primeiramente eu venho aqui porque eu sei que nada vem para o homem se do céu não lhe for dado. A tua palavra tem dito isso e diz, está provado, Pai, que nada vem para o homem se do céu não lhe for dado. E assim se fez. O meu coração ficou aliviado. Eu levei, mas já confiantemente no Senhor, que o milagre já estava feito. E nos outros dias ele já se levantou e já foi para a escola. Ele mesmo declara, o Miguel, que é o meu filho, Miguel Pablo, ele mesmo declara: papai, eu já estou curado. Quem vai duvidar? Quem? Então nós tem recebido, ou seja, nós tem achado, nós tem recebido, nós tem adquirido tanto tesouro vindo de Deus, tesouro rico, riquíssimo. Mas às vezes nós desconhece, nós desfaz, nós conhecemos como que fosse um saco de lixo. Nem toquemos para nós não se sujar. O homem às vezes coloca como a palavra de Deus como um saco de lixo. Palavra de Deus vem para limpar o homem, e o homem coloca como que seja um saco de lixo, e ele não toca para não se sujar. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo porque não recebe. Porque vê o tesouro, que é a palavra de Deus, e ele não dá prioridade. Ele não recebe aquilo que Deus dá. E tem muita gente indo para o inferno por causa disso. Ele prefere ficar com aquilo que tem, que é a ganância. O homem, quando achou o tesouro, vendeu tudo que tinha. Falou: isso não me pertence mais. O que me pertence é esse tesouro. Quantos não está precisando de um tesouro desse? Quantos? O que a gente vê aí, que não há mais sinceridade. Na Bíblia mesmo diz isso. E eu acho que é em Salmo mesmo. Não há ninguém que fale a sinceridade. Eu não sei qual é o capítulo, mas fala, tem um capítulo que fala isso. Não há mais sinceridade. Ou seja, a verdade está sendo destruída. Ô homens, até quando tornarei a minha glória em vejames? E amarei a vaidade? E buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. É que eu não sei se é aqui no Salmo 5. Ó, há muitos que diz
quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É o rei Davi, né? Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereais e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me faz repousar seguro. Capítulo 4, onde eu estou lendo. Mas tem, um decorador é muito bom. Pois não tem neles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Declaro-os culpado, ó Deus. Caio por seus próprios planos. Rejeita-nos por causa das suas grandes transgressões. Mas eu não achei não. Mas, gente, Deus é maravilhoso, que Ele nos mostra toda hora, gente, a verdade. Toda hora, gente. Infelizmente o homem não dá valor. Fala que pastor é ladrão, bispo é ladrão, apóstolo é ladrão. Às vezes até ombreira já estão chamando de ombreiro ladrão, porque apoia os pastores ladrão. E aí vai. E aí quando está nos últimos recursos para perder a alma, aí vão lá pedir socorro. E Deus fala, tem momento que fala, não há mais socorro para aquele que o clama, porque eu não atendo mais ele. Tem uma palavra que fala assim. Então vamos conhecer a oportunidade que Deus está dando. Vamos conhecer, gente. Tem uma palavra em Lucas 19. É isso mesmo, ó. Lucas 19, 41. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando a chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceste por ti mesmo, olha só, ah, se conheceste por ti mesmo, ainda hoje, porque não tem amanhã para nós, não haverá, não existe para nós o amanhã. Então ele disse, ainda hoje, o que é devido à paz. O que é devido à paz, gente? A presença de Deus. É nós aceitar a Deus, a presença de Deus, aceitar a palavra. O que é a paz? É quando o que é, ou seja, o devido à paz. No mundo não há paz. O Senhor Jesus declarou isso. No mundo há aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí começa a paz. Aí começa a paz. Quando nós conheçamos que no mundo não há coisa que tem valor, não há nada que possa aproveitá-lo. Por isso que o Senhor Jesus relata: no mundo só tem desgraça. Então ele quis dizer, tem cuidado do que vocês vão aceitá-lo. Fica de olho
vigia, ora, para que não venha ser o instrumento daquilo que não tem, nada a te oferecer. No mundo há aflição, mas tem bom ânimo. O que foi que o Senhor Jesus disse aqui para aqueles lá em Jerusalém, para aquele povo? Aquele povo estava fora de si. Por que eu falo fora de si? Você lembra daquele jovem aqui em Lucas 15? Lucas 15 diz aqui, ó: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então aquele jovem estava fora de si. Então o Senhor Jesus viu aquele povo em Jerusalém fora de si, estava se estragando, estava já se apodrecendo, cheio de iniquidade, de transgressões, já não sabiam mais o que era o bem, o que era verdade. Por isso que o Senhor Jesus chorou. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se doava. Ele veio para que nós tenhamos, para aquele povo tivesse vida, para que aquele povo o reconhecesse. Olha o que diz em João. Olha o que diz em João. João 1. O verbo estava no mundo. Que verbo é esse? Verbo era Jesus. E o mundo foi feito por ele, intermédio dele. Perdão. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Olha só, gente. Agora eu volto lá para o povo lá que estava em Jerusalém quando o Senhor Jesus se aproximava. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, porque não havia mais a verdade ali, as coisas que o Senhor Jesus tinha posto, coisa que, tesouro. Aquele povo acharam tesouro, acharam, só que não deram valor. Não, eles não atinaram. Sabe, eu volto para aquela mulher que o filho morreu, que Salomão foi como juiz. Aquela mulher, se ela tivesse atinado ali naquele exato momento o que aquela mãe do filho fez com ela, e que o rei Salomão estava proposto a ela, era para que ela conhecesse a verdade. Infelizmente ela estava cega, porque já estava tomado das coisas maus. Ela deixou ser tomada. Caim deixou ser tomado pelas coisas mal. Rei Saul, da mesma forma. Então, nós temos que ficar esperto. Esperto. Porque Deus sempre coloca tesouro diante de nós. E nós acha.
E nós achamos. Deixa eu ler um pouquinho aqui em Lucas, onde eu estava lendo. Diz aqui o Senhor Jesus, ó. Ah, se conhecesse por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Então está oculto agora. Quem era o tesouro naquele exato momento ali? O Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus. E muitos têm visto, muitos têm presenciado, muitos têm sentido o Senhor Jesus e não reconhece, porque já está podre, porque dentro do homem já está podre, já não há mais nada que recupere, porque eles não dão valor. Porque mesmo nos últimos recursos, se ele reconhecer ali, nos olhos dele, o tesouro, eles serão resgatados. Porque aqueles discípulos não acreditaram que aquele ladrão iria ao reino e chegaria ao reino do céu primeiro do que eles. Eu duvido se aqueles discípulos tivessem esse entendimento. Não. Eles achariam que era eles que iam chegar primeiro. Pode ver que quando as pessoas queriam se aproximar do Senhor Jesus, eles não deixariam, não. Eles não deixariam. O Senhor Jesus teve um momento que ele disse: deixa logo ele vir. Que quando aquele, acho que era um leproso, se eu não me engano, clamando atrás, ele diz, Senhor Jesus, despede logo este homem. Vem fazendo barulho atrás de nós. Olha só. Dele tentar convencer o Senhor Jesus. Senhor Jesus, compadece dele. Mas não. O homem é assim. O Senhor Jesus, Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. Mas o Senhor Jesus tem misericórdia de todos eles? Tem ou não tem? Fica essa pergunta para dentro de si. Não importa a forma que você está, o que você tem feito. Eu cheguei um dia na Cacolândia, fazendo a obra de Deus, e um moço chegou para mim e disse: será que para mim ainda tem jeito? Vocês falam tanto de Deus, e eu percebo que vocês estão falando a verdade, mas será que ainda tem jeito para mim? E eu olhando para ele disse: tem. Porque um que estava em segundo a ser condenado, e ele reconheceu o Senhor Jesus, e ele foi o primeiro a acompanhar o Senhor Jesus para o reino do Deus, para o reino dos céus. Ele foi o primeiro. Quantos não tinha ali mais preparado do que aquele homem? Mas aquele homem reconheceu o Senhor Jesus de uma forma que nenhum homem conheceu. Não. Porque os outros homens, a maioria, conheceu através do milagre. O Senhor Jesus declarando a vida deles. O Senhor Jesus fazendo ali várias coisas. O toque da presença de Deus convenceu ali. Mas ensanguentado, enchicotado, aquele ladrão do lado direito conheceu o Senhor Jesus como o próprio Deus.
como rei. E não é rei aqui, desse rei ureinha aqui na terra, que fica querendo mandar na terra, não. O rei dos reis. Ele disse, igual Pedro falou naquela passagem, em Mateus 16, Mateus 16, o Pedro declarou ali algo que nenhum dos outros tinha declarado. Simão Pedro disse, para mim, tu és, disse Simão Pedro. Ou seja, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Só existe um Cristo, não existe dois, três, não. O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Simão Pedro, volto a falar de novo no tesouro. Simão Pedro achou o tesouro, gente, ele deu valor. Mas o próprio Simão Pedro também teve um momento que ele achou o tesouro e desconheceu. Teve um momento que o Senhor Jesus disse, eu vou morrer, ou seja, vou ser entregue às mãos dos inimigos. Vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Simão Pedro disse, de maneira alguma vai acontecer isso contigo, Senhor. O Senhor Jesus olha para ele e diz, arreda Satanás. Você congista, se eu não me engano é assim, as coisas da carne. Por que não congista as coisas do Espírito? Ou seja, eu vim para resgatar vocês. E se não me matarem, vocês não serão salvos. Olha só o momento maravilhoso que o Senhor Jesus declarava para aqueles discípulos, e sim para Pedro, Simão Pedro. E em Lucas aqui no 43 diz, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentre de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O que é, ou seja, o tesouro, gente, a oportunidade. Deus tem declarado, Deus tem se mostrado, Deus faz milagre, Deus faz tudo para que o homem não se perca. O Senhor Jesus fala em João, se eu não me engano, ele fala, vós todos são ensinados por Deus. Então há que se perder porque queres. Porque nós tem um Pai que não desampara e que cuida de nós e que dá a mão todos os minutos, todos os segundos, dá a mão. É só nós se jogar aos braços dele. É nós aceitar.
É nós tirar tudo que pertence, que há de nós, fazer como o homem lá, dispensar tudo e só aceitar as coisas de Deus, que é o tesouro, a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Bom, gente, é isso que Deus queria falar para nós, conosco. Eu espero que tenha tocado o seu coração. Deus o... Agora eu estava até chorando aqui. É um louvor que eu estava louvando, e o louvor fala: é que a pessoa caiu, é do Gessé Aguiar, se eu não me engano. Eis o meu alívio. Fica mais ou menos por aí. Não, por um segundo. É uma coisa assim, eu não me lembro de louvor, eu sou... Quer dizer, eu sou... É em tudo. Deus é que quando Ele toca em mim faz isso. Mas louvor eu tenho vontade de louvar, mas não sei. Mas é isso, que espero que Deus tenha tocado o seu coração através dessa mensagem. E que Deus abençoe você. Aí abençoe a ombreira Marlene, Kátia Souza. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Deus tem propósito na vida de vocês, na nossa vida. E que nós não sabemos o tamanho. Não é só na sua vida, na minha vida. Não. Tem na vida daquele que o declara, que aceita Ele. O rei Davi no Salmo 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que não dá valor às coisas mal. Ou seja, que não se senta na roda dos escarnecedores. Que não se atine pros ímpios, pros que faz coisa mal. Ou seja, bem-aventurado. Então eu tenho certeza que vocês estão se atinando por uma coisa boa. Não porque estão me assistindo, claro que não. Eu não sou nada. Mas pelo que está saindo de dentro de mim, que eu creio que é de Deus. Porque eu sei que tem muitas outras coisas aí para vocês assistirem. Só que vocês deram valor à palavra de Deus. Então bem-aventurado é em vocês que está assistindo e esses que vão assistir, porque Deus mesmo declara isso, né? Não é eu que declaro, não, é Deus que declara. Bem-aventurado, é bem-aventurado o homem. O Senhor Jesus disse: quem tem ouvido, ouça também. Então, aqueles que ouvem as coisas ruins, porque ele já tem no coração aquilo, né? Ele se atine para o mal, não para o bem. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. É claro que Deus diz: a minha graça te basta. Mas eu peço humildemente a Deus, ao Santo dos Santos, que é o Senhor dos Exércitos, que cubra vocês de bênção para abençoar o povo. Faz de vocês aquilo que a humanidade nunca é de pensar que vocês é capazes de fazer. Que é abençoar o povo, fazer milagre. O homem faz milagre? Faz. Só com o poder de Deus. O Senhor Jesus disse isso: darei autoridade para vocês fazer milagre. Então o homem faz milagre, só que o poder é de Deus.
Poder de Deus. Então, Deus abençoe a vida de vocês, o ministério, ricamente. E que se mantenha na presença de Deus. Não importa o que vem na frente de vocês, não. Importa o que está em vocês, que é o Deus, o Senhor dos Exércitos, o mais grande, o mais poderoso que existe, tanto no céu como na terra. É Ele. Ele é o dono de tudo. Fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Um beijo no coração de vocês. Amém. Em nome de Jesus.